Muita gente já está falando dessa situação envolvendo Israel. Isso é notícia dos jornais do mundo todo e já dezenas e centenas de jornalistas, pastores, teólogos estão gravando vídeos, escrevendo artigos sobre esse atentado envolvendo a nação de Israel. E ele merece destaque por quê? Porque é um atentado de altíssimo porte. Há muitas décadas não se viu um conflito tão relevante, tão drástico, tão cruel, violento como esse. E o mundo todo está com os olhos voltados para o Oriente Médio. Você sabe disso. E são cenas na nossa era digital, né, onde tudo é gravado, tudo é registrado. E essas imagens, sons, áudios, vídeos, elas são divulgadas no mundo todo. Há cenas que chegam a ter uma são chocantes, são brutais, são extremamente agressivas. Isso choca, mobiliza toda a população, porque nenhum homem ou mulher de bem fica contente com esse tipo de situação. Morte, dor, violência, guerra, não traz bem a ninguém. Mas nós, por sermos cristãos, sempre nós identificamos situações como essas, nós sempre associamos isso à palavra de Deus, às profecias bíblicas e principalmente as profecias acerca do fim. Eu não quero fazer trazer nenhum alarme para ninguém, nenhuma espécie de sensacionalismo, porque nós sabemos que nessa região, principalmente ali cobrindo a faixa de Gaza, sempre houveram conflitos, né? Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, essa situação envolvendo judeus e palestinos, israelenses e palestinos, sempre esteve presente ao longo das décadas. O que eu quero chamar a atenção? Um número tão grande de mortos. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é dos outros acontecimentos em todo o mundo, dos outros acontecimentos mundiais que estão sendo vistos por todos nós. São dias muito difíceis que devem acender um sinal de alerta em nós como igreja. Recentemente nós vimos um assassinato horroroso no Rio de Janeiro envolvendo alguns médicos. Você viu o nível da violência, da crueldade, da impunidade sem precedentes. Em outro local nós temos outro sinal, no Afeganistão, por exemplo, um terremoto de uma magnitude enorme, já fez ali mais de 2.000 vítimas e já se fala de 4.000 pessoas entre os escombros, e o número de mortes só vai aumentar. Ao mesmo tempo tivemos também uma mudança climática muito expressiva, um calor sem precedentes atacando, envolvendo a nação brasileira e outros lugares, outras partes do mundo. Uma mudança climática muito estranha, muito grande também, mostrando que a própria natureza tem dado os seus sinais. Semelhante a isso, vemos o problema moral, o problema político, por exemplo, nossa nação, pautas muito significativas têm sido alvo de votação da nossa corte, do nosso congresso, e essas pautas vão diametralmente opostas àquilo que nós cremos, como a morte dos inocentes até a 12ª semana no ventre das suas mães, a liberação também de algumas drogas, a legalização das drogas. Portanto, meus irmãos, são cenários muito estranhos acontecendo, cenas e atos simultaneamente. Esse filme que estourou recentemente nos Estados Unidos e agora no Brasil, Som da Liberdade, que traz à luz outra situação bárbara, cruel, que é o tráfico humano e principalmente o tráfico das crianças. E nesse filme você pode ver os dados e os números que são fornecidos. Essa indústria,
movimenta 120 bilhões de dólares por ano. E o tráfico humano em pouco tempo já vai superar o tráfico de drogas. Isso significa que pode ter pessoas, crianças sendo sequestradas aí na esquina da sua casa e sendo vendidas para exploração infantil, trabalho escravo e abuso sexual. Então esse filme está dando o que falar e está trazendo à luz uma realidade que não era conhecida de muitos até então. Uma guerra envolvendo 8 meses. Rússia e Ucrânia, uma guerra que já dura 1 ano e 8 meses. Veja só, o número de mortes, o dinheiro gasto, a falência do sistema econômico. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E Jesus disse, nós podemos ver isso como sinais da sua vinda. Isso mexe com você, como mexe comigo? Com certeza. Podemos tratar isso como sinais da volta de Jesus, porque estamos vendo guerras e rumores de guerras, como Jesus falou. Estamos vendo terremotos, um que teve recentemente na Turquia, fez milhares de vítimas. Agora, há dias atrás, no Afeganistão, também fazendo milhares de vidas, de vítimas. Uma guerra agora que começa há 3 dias, que já fez também milhares de vítimas. Crueldade, crimes, violência desenfreada, impunidade, depravação moral, inversão dos valores, perseguição religiosa, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas é claro, novamente, eu não quero aqui fazer sensacionalismo, dizer Jesus vai voltar amanhã. Não. Existem 2 categorias de sinais da volta de Jesus. 2 categorias. O primeiro, sinal de certeza, e o segundo, sinal de proximidade, de iminência. Ok? Ele deixou sinais que mostrariam a sua volta, mas os sinais são divididos em 2 categorias: sinais de certeza e sinais de proximidade. Primeiro, sinais de certeza, que ao vermos, nós teríamos certeza que Jesus voltaria. Quando você visse esses sinais, não queria dizer que ele vai voltar exatamente daqui a 1 mês, mas esses sinais é para dizer, eu vou voltar. Tudo que eu disse acerca do fim vai acontecer. É verdade, essas profecias elas se cumprirão. Que sinais são esses? São aqueles que ele lista em Mateus capítulo 24. Então ouvireis de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Quando vedes tudo isso, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Porém, ainda não é o fim. Entendeu? E Jesus compara o quê? E diz, isso é só o princípio das dores. Por que Jesus usou esses sinais como princípios das dores? O que significa isso? Ele usa um termo que é comum nas grávidas. A mulher está grávida, ok? E antes dela dar à luz, ela começa a sentir dores, que são as contrações. Quando ela tem a primeira contração, significa que o bebê vai nascer naquela hora? Não. Significa o quê? Que o bebê vai nascer. Ela tem que se preparar, pegar as coisas, as roupas, marcar a internação, porque o bebê vem aí. Não significa que ele vai nascer naquela hora. É só o princípio das dores de parto. Não significa que o parto vai ocorrer. Assim também, esses sinais o quê? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, furacões, falência do sistema econômico, depravação moral, heresias, falência do sistema religioso, são as primeiras contrações.